Então, vamos lá, né? Para a gente quitar essa parte aqui que ficou por terminar, correto? Então, o que que você tem aqui? Você tem um bloquinho subindo com a velocidade v0 e você quer saber, né? Sendo que essa superfície aqui ela tem um coeficiente de atrito cinético μ. Ah, entre o bloco A e a superfície, né? Ele quer que indique qual é a velocidade na descida ao passar pela posição inicial. Então é o seguinte, ele vai subir e vai descer, e quando ele subir e descer, ele vai passar pela posição inicial, e quando ele fizer isso, ele vai ter uma certa velocidade, tudo bem? Tá? Como é que eu resolvo isso aqui? Bom, isso é um problema de dinâmica, certo? É um problema de dinâmica e de... deixa eu aparecer aqui, certo? Senão vocês acham que... Tá. E de cinemática, certo? Tá? Então, o que que acontece? Como é um problema de dinâmica, você tem que representar as forças. Quem são as forças aqui? Eu tenho três forças, presta atenção, eu tenho três forças. A força peso, a força normal e a força de atrito. Por que a força de atrito é a força de atrito cinético, tá? Porque ela é contrária ao movimento, né? Então, se o movimento está subindo, se o cara está subindo, né? Enquanto o cara está subindo, a força de atrito ela está desacelerando esse bloco de maneira a ele chegar lá em cima e parar. E quando ele chegar lá em cima, você há de concordar comigo que ele vai parar. Tudo bem? Aí então o que você vai fazer? Primeira coisa de um problema de forças é representar as forças. Força peso em azul, força normal em amarelo, não é a PN, que a PN é a componente normal do peso, tá? PX, que eu resolvi chamar de PX aqui, tá? Em verde, e a força de atrito em vermelho. Muito bem. Aí você vai utilizar o princípio fundamental da dinâmica, que é o seguinte: resultante das forças igual a massa vezes a aceleração. Ok? É a forma resumida do princípio fundamental da dinâmica quando a massa não varia, que é 99,99999% dos problemas. Ok? Então vamos lá. Você tem Px mais a força de atrito igual a massa vezes a aceleração. Então aqui você tem P vezes o seno de θ, tá aqui, ó, linha 2, mais μ vezes a normal, aqui seria Pn, tá? Igual a massa vezes a aceleração. Só que esse Pn, quando eu faço a decomposição do P aqui, quando eu faço a decomposição do peso, ao longo do tempo você vai aprendendo como é que você vai fazendo a decomposição das forças, tá? Por isso que é importante você aprender vetor primeiro, depois você aprende como é que se decompõe vetor, como é que você soma vetor, depois você aprende como é que você decompõe, depois você aprende... as coisas vão na sequência, ok? Tá? Numa sequência que dê para que você possa utilizar nos problemas. Então não basta você ir fazendo um catatal de problema, ok? Você tem que capturar a teoria, assimilar a teoria e depois aplicar, tá? Bom, então você tem aqui peso vezes o seno de θ vezes o seno de θ, né? Peso é m vezes g, mais peso vezes o cosseno de θ, que vai ser o Pn, né? Nesse caso aqui, ó, se eu traço essas duas direções perpendiculares, a normal e o Px, né? Vezes o coeficiente de atrito cinético é igual a massa vezes a aceleração. Corto as massas, né? Porque eu tenho
a massa nos 3 termos, né? Aí eu vou ter a aceleração igual a g seno θ mais μ vezes g vezes o seno θ. Isso aqui é uma conta que dá para você fazer tranquilo, ok? Muito bem. Aí você quer saber quem é a velocidade quando você passa pelo ponto inicial. Acontece que quando você chega lá em cima, quando você chega aqui, ó, né, no ponto máximo, eu não cheguei a desenhar, não. Quando você chega no ponto de altura máxima, a velocidade vai ser zero. Então a velocidade vai ser zero, é igual a v0 ao quadrado, que é a velocidade com que eu parti, que é a que o problema me deu, mais 2g delta S, né? Delta S no caso aqui é D, ou delta X, ou delta Y. Seja lá o que você estiver utilizando, né? Como a sua variável, ok? Então, olha aqui para mim aqui, ó. Olha aqui para mim, olha para o problema. Olha para mim, olha para o problema aqui. E olha para as equações de Torricelli e as leis de Newton também. E os vetores também. Então, vê que você tem que olhar tudo. Não é só sair fazendo problema, tá? Então, você vai percorrer uma distância até chegar ao ponto mais alto da trajetória, igual a v0 ao quadrado sobre 2g vezes o seno de θ mais μ vezes o cosseno de θ. É só fazer essa conta aqui, ó. Tá? É só fazer essa conta aqui. Beleza? Se tiver dúvida, evidentemente que é para você perguntar depois nos comentários aqui. Que é para você mandar direct. Que é para você colocar na caixinha de perguntas. Certo? E lógico, eu não preciso dizer, mas eu preciso dizer. Você precisa marcar as pessoas que vão fazer prova do CFS, do SpaceX e tal, e que tem dificuldade nisso aqui. Ok? Ah, mas amanhã é Natal. Tudo bem, semana que vem é Ano Novo. Ok? Quando isso aqui estiver indo para o seu Instagram, provavelmente já estou dormindo, já comi Chester, etc. Né? Mas não importa. Tá? Só para... Então, o que acontece? Você vai utilizar aqui, ó, só retomando, né, parando com essas frivolidades aí. Você tem aqui que o trabalho da força resultante, esse é o que você vai utilizar, é igual à variação da energia cinética. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Não é qualquer trabalho, é o trabalho da força resultante. Certo? Tá. E aí você tem que saber calcular os trabalhos. Bom, trabalho da força-peso é mgh. Trabalho da força normal, como ele é perpendicular ao deslocamento aqui, vai dar zero, né? E o trabalho da força de atrito, ó, é menos μ vezes m vezes g, é menos a força de atrito, né? Vezes o deslocamento. Qual foi o deslocamento aqui, ó? Tá? Então, vai ser isso aqui vezes 2D, né? Vezes D. Aliás, né? 2D. Esse 2 aqui está aqui meio perdido. Então, isso aqui dá mv ao quadrado menos mv0 ao quadrado. Aí V, você sabe que V vai dar... Esse V aqui vai dar zero. Não, nesse V aqui não é o V que vai dar zero. É o V quando ele está voltando, né? É o V quando você quer. O V que vai dar zero é o V quando você atinge a altura máxima. Esse V aqui já é o V que você está procurando. Certo? Então, aplicou aqui quem é a variação perdão, o teorema do trabalho e energia cinética, certo? Aí você vai ter V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2μ vezes G vezes o cosseno de θ vezes D.
ok? Tá. Aí eu vou ter aqui v ao quadrado igual a v0 ao quadrado menos v0 ao quadrado aqui, né? Você vê que já tem dois termos que dá para você colocar em evidência. Vezes 2μ vezes o cosseno de θ sobre o seno de θ mais μ cosseno de θ. Esse problema não é um problema difícil, é um problema fácil, tá? É porque é muita continha assim, miúda, né? Como se diz aqui no interior do estado, né? Aqui não é interior, aqui é capital, né? É muita continha pequena e tal, você pode acabar sendo cansativo numa prova um pouco mais longa, mas enfim. Aí você vai ter v ao quadrado igual a este termo aqui, ó. Portanto, v vai ser igual a raiz v0 vezes a raiz quadrada disso aqui, certo? Depois você confere a conta direitinho, ó. De novo, né? Apesar do que eu já conferi várias vezes. Mas aí você confere a conta. Ó, v igual a v0, raiz quadrada de seno de θ, μ cosseno de θ, sobre seno de θ mais μ cosseno de θ. Tá? Essa é a resposta. Beleza? Você vê que não é difícil você fazer. Você usa Torricelli, usa os conceitos que você sabe que são básicos da física. Eu não utilizei nenhuma conta extraordinária, só somar, subtrair, multiplicar e dividir. E é isso, ok? Caso você queira, eu vou pedir para você compartilhar isso aqui, né? Marcar alguém que vai fazer a prova também e que tenha dificuldade, né? Se não tiver dificuldade, não precisa marcar. De física, né? E que vai fazer prova do CFS ou da SpaceX ou da AFA, tá? E tem outros detalhes aqui embaixo, né? Qualquer coisa você pergunte, ok? Tem que perguntar. É uma coisa que precisa ser feita, tem que perguntar. E daí, qualquer coisa, manda direct, enfim, manda para a caixinha de perguntas, etc. Tá? Então é isso, beleza?